Meu nome é Nolan Barrett, e a história que estou prestes a contar mudou completamente o curso da minha vida. Sou um homem comum, como tantos outros que você pode encontrar andando pelas ruas, mas carrego comigo uma experiência extraordinária que me transformou profundamente. Cresci em uma família de classe média, com pais amorosos que sempre fizeram o possível para me proporcionar uma boa educação. Desde cedo, fui ensinado sobre a importância da fé, embora confesso que, durante minha adolescência e início da vida adulta, esse aspecto tenha ficado um pouco esquecido em meio às descobertas e aventuras típicas dessa fase. Na época em que tudo aconteceu, eu era um estudante universitário comum. Meus dias eram preenchidos com aulas, trabalhos acadêmicos e, é claro, as festas e encontros sociais que fazem parte da vida no campus. Eu tinha um grupo próximo de amigos, e entre eles estava Jake O'Connor, um colega de classe cuja família possuía uma fazenda nos arredores da cidade. Foi justamente nessa fazenda que minha vida tomou um rumo inesperado. Era uma tarde de primavera perfeita, o tipo de dia que fica gravado na memória pela sua beleza. O céu estava de um azul intenso, salpicado por nuvens brancas e fofas que pareciam algodão doce. A fazenda dos O'Connor era um cenário idílico, com seus vastos campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, pontuados por celeiros antigos que contavam silenciosamente a história de gerações passadas. Nós, um grupo de amigos ansiosos para escapar do estresse dos exames e das aulas, decidimos organizar uma pequena festa ao ar livre. A ideia era simples: jogar um pouco de beisebol, fazer um churrasco e aproveitar a companhia uns dos outros. Mal sabíamos que aquele dia aparentemente comum se tornaria um marco em nossas vidas, especialmente na minha. Lembro-me vividamente de como tudo começou. O sol da tarde banhava o campo improvisado de beisebol que havíamos demarcado. Jake, sempre o anfitrião animado, estava no montículo, lançando a bola com um sorriso provocador no rosto. Emma Wright, uma colega de classe por quem eu nutria uma paixão secreta, estava se preparando para rebater. Seu cabelo dourado brilhava sob a luz do sol, e seu sorriso contagiante iluminava todo o campo. Eu estava posicionado no campo esquerdo, sentindo a grama macia sob meus pés e a brisa suave acariciando meu rosto. O ar estava impregnado com o aroma doce da primavera, misturado ao cheiro de grama recém-cortada. Era um momento de pura alegria e camaradagem, daqueles que você deseja que durem para sempre. Foi então que Jake lançou uma bola alta e fora de alcance. Emma, determinada a impressionar, acertou-a com toda a força. A bola voou pelo ar, descrevendo um arco perfeito, e ultrapassou a cerca de arame farpado que delimitava a propriedade. Sem pensar duas vezes, movido pelo desejo de me destacar e talvez impressionar Emma, corri em direção à cerca. Naquele momento, não percebi que estava prestes a cruzar não apenas uma barreira física, mas também uma fronteira metafísica que mudaria para sempre minha compreensão da vida e da morte. Em um impulso de adrenalina e competitividade, saltei sobre a cerca de arame farpado sem medir as consequências. Foi um movimento rápido e imprudente, típico da invencibilidade que sentimos na juventude. No entanto, ao aterrissar do outro lado, senti uma dor lancinante atravessar minha mão esquerda. O mundo pareceu desacelerar naquele instante. Olhei para baixo e vi minha palma aberta, rasgada por um corte profundo e irregular. O sangue, de um vermelho vivo e alarmante, jorrava da ferida em um ritmo assustador. A dor era excruciante, como se milhares de agulhas incandescentes perfurassem minha carne simultaneamente. Gritei por ajuda, minha voz saindo trêmula e desesperada. Meus amigos, que segundos antes riam e brincavam despreocupadamente, agora corriam em minha direção com expressões de pânico. Sophie Reed, a prima de Jake que estudava enfermagem, foi a primeira a chegar. Seus olhos arregalados denunciavam a gravidade da situação, mesmo enquanto ela tentava manter a calma. "Nolan, fique quieto. Vamos cuidar de você", ela disse, sua voz firme contrastando com o tremor em suas mãos. Os minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. Alguém trouxe água para lavar a ferida,
enquanto o outro rasgava uma camisa para fazer um torniquete improvisado. O sangue continuava a fluir, manchando a grama verde com um vermelho escuro e ameaçador. A dor era insuportável, mas o medo que começava a se instalar em meu peito era ainda pior. Eu podia ouvir as vozes preocupadas dos meus amigos ao fundo, discutindo freneticamente sobre o que fazer. O hospital mais próximo ficava a 1 hora de distância, e o sangramento não dava sinais de diminuir. A realidade da situação começou a pesar sobre mim como uma âncora. Aos poucos, comecei a sentir uma fraqueza se espalhando pelo meu corpo. Minha visão começou a ficar turva nas bordas, como se uma névoa estivesse se formando ao meu redor. O pânico crescente em meu peito foi gradualmente substituído por uma estranha sensação de aceitação. Estou com muito frio, murmurei, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Emma segurou minha mão boa, seus olhos verdes cheios de lágrimas. Fique com a gente, Nolan. A ajuda está chegando, ela implorou. Mas eu podia sentir que algo estava mudando. Uma sensação estranha começou a se espalhar do meu peito para as extremidades do meu corpo. Era como se cada célula estivesse sendo preenchida por uma energia desconhecida, uma mistura de calor e leveza que desafiava a descrição. De repente, tive a sensação mais surreal da minha vida. Era como se eu estivesse me separando do meu próprio corpo. Eu podia ver a cena de cima, como se estivesse flutuando alguns metros acima do chão. Vi meus amigos agrupados ao redor do meu corpo imóvel, suas vozes agora silenciosas para mim. Tentei chamar por eles, dizer que estava bem, mas nenhum som saiu. Estava preso entre dois mundos, incapaz de comunicar-me com os vivos, mas ainda não totalmente desligado deste plano de existência. Foi neste momento de transição que percebi. Eu estava à beira da morte, e minha jornada para o desconhecido estava apenas começando. A sensação de flutuar acima do meu próprio corpo era surreal. Era como se eu fosse um observador imparcial assistindo a uma cena dramática se desenrolar abaixo de mim. Podia ver meus amigos em pânico, seus rostos contorcidos de preocupação enquanto se esforçavam para salvar minha vida. Emma ainda segurava minha mão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Jake estava ao telefone, presumivelmente chamando uma ambulância, sua voz elevada pelo desespero. Enquanto observava, senti uma força inexplicável me puxando para cima. A fazenda de Jake, com seus campos verdes e celeiros desbotados, começou a diminuir de tamanho, como se eu estivesse sendo levado por um balão invisível. O céu azul da tarde de primavera começou a escurecer, transformando-se gradualmente em um vasto abismo negro. A ascensão foi inicialmente lenta, quase pacífica, mas logo, a sensação de paz foi substituída por um terror indescritível. O vazio ao meu redor parecia vivo, pulsando com uma energia maligna que eu nunca havia experimentado antes. Era como se milhares de mãos invisíveis estivessem tentando me puxar para baixo, para as profundezas daquele abismo sem fim. Vozes sussurrantes ecoavam na escuridão, murmurando palavras que eu não conseguia entender, mas que enchiam meu ser de medo e desespero. Senti como se cada momento feliz da minha vida estivesse sendo drenado, substituído por uma tristeza avassaladora. Era uma sensação de solidão absoluta, como se eu fosse a única consciência em um universo vazio e hostil. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tentei me mover, lutar contra aquela força que me arrastava, mas era como nadar contra uma corrente implacável. O pânico tomou conta de mim, e pela primeira vez entendi verdadeiramente o que significava sentir medo da morte. Foi nesse momento de absoluto desespero que um pensamento atravessou minha mente. Oração. Era algo que minha mãe sempre me ensinara a fazer em momentos difíceis. Um hábito que eu havia negligenciado nos últimos anos. Sem saber o que mais fazer, comecei a rezar fervorosamente. No início eram apenas palavras desconexas, pedidos desesperados por ajuda. Mas aos poucos, senti uma calma se espalhar pelo meu ser. Era como se minhas orações estivessem criando uma bolha de luz ao meu redor, afastando as sombras e as vozes malignas. E então,
Como resposta às minhas preces, uma luz brilhante apareceu à distância. Era um ponto minúsculo no início, mas foi crescendo rapidamente, avançando em minha direção. A luz era tão intensa que deveria ter me cegado, mas em vez disso, era reconfortante e acolhedora. À medida que a luz se aproximava, senti todo o medo e desespero se dissiparem. Foi substituído por uma sensação de paz e amor tão profunda que desafiava qualquer descrição. Era como se eu estivesse sendo envolvido pelo abraço mais amoroso que já experimentei, multiplicado por 1000. Da luz, emergiu uma figura. Era um homem vestindo uma túnica branca, com um rosto que irradiava bondade e compreensão. Seus olhos pareciam conter toda a sabedoria do universo, e seu sorriso transmitia um amor incondicional que me fez sentir completamente seguro pela primeira vez desde o início desta jornada. A figura estendeu a mão para mim, e eu soube instintivamente que estava prestes a receber respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. Ao aceitar a mão estendida da figura luminosa, senti uma onda de energia percorrer todo o meu ser. Era como se cada célula do meu corpo, ou seria da minha alma, estivesse sendo preenchida com uma luz pura e revitalizante. Naquele instante, todas as minhas dúvidas e medos se dissiparam, substituídos por uma sensação de clareza e propósito que eu jamais experimentara antes. A figura, que emanava uma aura de sabedoria e compaixão infinitas, começou a me guiar através de uma série de visões que desafiavam minha compreensão do universo e da existência humana. Era como se estivéssemos viajando através do tempo e do espaço, testemunhando a vastidão do cosmos e os mistérios da criação. Vi o nascimento de estrelas e a formação de galáxias, compreendendo pela primeira vez a verdadeira escala do universo. Observei a evolução da vida na Terra, desde as primeiras células até a complexidade da consciência humana. Cada visão trazia consigo não apenas imagens, mas também um entendimento profundo e intuitivo que ia além das palavras. Nolan, a figura falou, sua voz ressoando não apenas em meus ouvidos, mas em todo o meu ser. O que você vê é apenas uma fração da grandeza da criação. Cada vida, cada escolha, cada momento tem um propósito no grande design do universo. Enquanto ele falava, vi flashes da minha própria vida, momentos de alegria, tristeza, triunfo e fracasso. Percebi como cada experiência, por mais insignificante que parecesse na época, tinha contribuído para moldar quem eu era. Mas por que eu? Perguntei, sentindo-me pequeno diante da imensidão do que estava testemunhando. Por que estou vendo tudo isso? A figura sorriu com uma compreensão infinita. Cada alma tem um propósito, Nolan. Você está aqui para entender o seu. As visões mudaram, mostrando-me cenas do futuro, não apenas o meu, mas o da humanidade como um todo. Vi grandes desafios que a espécie humana enfrentaria, mudanças climáticas devastadoras, conflitos globais, pandemias, mas também vi esperança, pessoas se unindo, superando diferenças, encontrando soluções inovadoras para problemas aparentemente insuperáveis. O futuro não está escrito em pedra, explicou a figura. O que você vê são possibilidades. O livre-arbítrio de cada indivíduo molda o destino coletivo da humanidade. Então, fui apresentado a uma visão mais pessoal. Vi-me no futuro, mais velho e mais sábio, compartilhando minha experiência com outros, inspirando pessoas a encontrarem propósito e significado em suas vidas. Vi o impacto que minhas palavras e ações teriam, criando uma reação em cadeia de bondade e compreensão que se espalharia muito além do meu círculo imediato. Este é o seu potencial, Nolan, disse a figura. Sua missão é retornar e viver com o conhecimento que adquiriu aqui. Compartilhar amor, promover compreensão e ajudar outros a encontrarem seu próprio propósito. Senti uma mistura de emoções, humildade diante da responsabilidade, excitação com as possibilidades e um pouco de apreensão sobre como poderia cumprir essa missão. Lembre-se, continuou a figura, o amor é a força mais poderosa do universo, é o que conecta todas as almas,
transcende tempo e espaço, e tem o poder de curar e transformar. Com essas palavras, senti uma compreensão profunda se enraizar em meu ser. Percebi que estava sendo preparado para retornar, para viver minha vida com um novo propósito e uma nova perspectiva. Enquanto absorvia as revelações e o peso da missão que me foi confiada, senti uma súbita mudança na energia ao meu redor. A figura luminosa começou a se afastar, e com ela, as visões cósmicas que haviam expandido minha consciência. É hora de voltar, Nolan, disse a figura, sua voz agora soando distante, como um eco. Lembre-se de tudo o que viu e aprendeu aqui. Sua jornada na Terra ainda não terminou. Um misto de emoções me invadiu. Gratidão pela experiência transcendental, ansiedade sobre o retorno e uma ponta de tristeza por deixar aquele estado de compreensão e paz absolutas. Mas antes que pudesse expressar qualquer desses sentimentos, senti-me sendo puxado de volta, como se uma força invisível estivesse me arrastando através de um túnel de luz. A sensação era vertiginosa, como cair de uma grande altura, mas sem medo. As visões do cosmos e do futuro da humanidade passavam por mim em flashes rápidos, como se estivessem sendo comprimidas e armazenadas em algum lugar profundo da minha consciência. De repente, senti um impacto. Era como mergulhar em água gelada, chocante e revigorante ao mesmo tempo. Meus sentidos foram inundados por uma avalanche de estímulos. O cheiro de grama e terra úmida, o som de vozes agitadas, a sensação de mãos tocando meu corpo. Abri os olhos com dificuldade, piscando várias vezes para ajustar minha visão. O rosto de Emma foi a primeira coisa que vi. Seus olhos verdes arregalados de surpresa e alívio. Ao seu lado, Jake e Sophie me observavam com expressões de choque e incredulidade. "Ele voltou!" gritou alguém. "Chamem a ambulância de volta." Tentei falar, mas minha garganta estava seca e as palavras saíram como um sussurro rouco. Eu vi. Shhh, não tente falar agora, disse Sophie, sua voz trêmula de emoção. Você perdeu muito sangue. Precisamos levá-lo ao hospital. Olhei para minha mão, a fonte de toda essa odisseia. O corte ainda estava lá, mas o sangramento havia diminuído consideravelmente. Uma onda de exaustão me atingiu, como se meu corpo estivesse finalmente registrando o trauma pelo qual havia passado. Enquanto meus amigos se movimentavam ao meu redor, preparando-se para me transportar, tentei organizar meus pensamentos. A experiência que acabara de ter parecia tão real, tão vívida, mas já começava a se desvanecer como um sonho ao despertar. Agarrei-me desesperadamente às lembranças, temendo que pudessem escapar. Luz, murmurei, tentando comunicar algo do que havia experimentado. Eu vi. Amor. Universo. Meus amigos trocaram olhares preocupados, provavelmente interpretando minhas palavras desconexas como delírios causados pela perda de sangue. Mas eu sabia a verdade. Sabia que havia testemunhado algo além da compreensão humana comum, algo que mudaria o curso da minha vida para sempre. Enquanto era cuidadosamente levantado e colocado em um veículo, mantive meus olhos fixos no céu. O azul brilhante da tarde havia dado lugar a um crepúsculo dourado, as primeiras estrelas começando a piscar no horizonte. Sorri, sabendo agora que cada uma daquelas estrelas fazia parte de um plano maior, assim como eu. À medida que o cansaço me dominava e meus olhos se fechavam, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Viveria cada dia com o propósito e a compreensão que me foram concedidos nesta jornada extraordinária. Minha vida, percebi, estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram uma montanha-russa de emoções e experiências. Acordei no hospital, cercado por máquinas apitando e o cheiro estéril característico desses ambientes. Meus pais estavam lá, seus rostos marcados pela preocupação e alívio. Fiquei surpreso ao perceber quanto amor senti por eles naquele momento, uma emoção mais profunda e consciente do que jamais experimentara antes. Os médicos ficaram perplexos com minha rápida recuperação. O corte em minha mão,
que inicialmente parecia tão grave, estava cicatrizando a uma velocidade surpreendente. Atribuíram isso à minha juventude e boa saúde, mas eu sabia que havia algo mais em jogo. Conforme ia me fortalecendo fisicamente, lutava internamente para processar tudo o que havia vivenciado. As memórias da minha jornada além da vida terrena eram como um sonho vívido, às vezes claras como cristal, outras vezes nebulosas e difíceis de acessar. Tentei compartilhar minha experiência com meus amigos e família, mas logo percebi que as palavras eram inadequadas para descrever a magnitude do que eu havia testemunhado. Emma, Jake e os outros me visitaram regularmente trazendo flores, cartões e histórias do campus. Notei como via cada um deles com novos olhos agora, percebendo a centelha divina que habitava em cada ser humano. Mesmo os pequenos gestos de bondade, um sorriso de uma enfermeira, um aperto de mão reconfortante de um médico, ganharam um novo significado para mim. À medida que me recuperava, comecei a refletir sobre como poderia cumprir a missão que me fora confiada. Como poderia compartilhar o amor e a compreensão que havia experimentado. Como poderia ajudar outros a encontrarem seu propósito. Decidi começar com pequenas mudanças em minha vida diária. Tratei meus pais com mais gratidão e respeito, resultando em uma relação mais profunda e harmoniosa. Nas aulas, passei a ver cada tema como uma oportunidade de expandir minha compreensão do mundo, conectando os pontos entre o conhecimento acadêmico e as verdades universais que havia vislumbrado. Comecei a meditar regularmente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e clareza que havia experimentado. Através da meditação, consegui acessar fragmentos das visões que tive, reforçando minha determinação de viver uma vida com propósito. Meus amigos notaram a mudança em mim. "Você parece o diferente", comentou Emma um dia, enquanto caminhávamos pelo campus. Mais calmo, mais focado. Sorri, sabendo que não poderia explicar completamente, mas tentando mesmo assim. "Digamos que tive uma mudança de perspectiva", respondi. "Percebi que há muito mais na vida do que podemos ver à primeira vista." Com o tempo, encontrei maneiras de compartilhar minha experiência e as lições que aprendi. Comecei a participar de grupos de discussão sobre espiritualidade e filosofia. Envolvi-me em projetos de voluntariado, buscando formas práticas de espalhar amor e compaixão na comunidade. Cada dia se tornou uma oportunidade de viver com intenção e gratidão. Os desafios que enfrentava, sejam acadêmicos, pessoais ou espirituais, não desapareceram, mas minha forma de encará-los mudou drasticamente. Onde antes via obstáculos, agora via oportunidades de crescimento e aprendizado. À medida que os meses passavam, percebi que minha experiência de quase morte não era um evento isolado a ser guardado como uma relíquia, mas sim o início de uma jornada contínua de autodescoberta e serviço aos outros. Cada interação, cada decisão, tornou-se uma chance de manifestar o amor e a sabedoria que havia experimentado naquela tarde fatídica na fazenda. E assim, com um coração cheio de propósito e uma mente aberta às infinitas possibilidades do universo, continuei minha jornada, sabendo que cada passo era uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas em minha vida, mas na grande tapeçaria da existência humana. Se você chegou até aqui, ouvindo minha história, quero deixar uma mensagem final. Não espere por uma experiência de quase morte para despertar para a beleza e o propósito da vida. Cada dia é uma oportunidade preciosa para fazer a diferença, para amar mais profundamente, para buscar compreensão e para crescer. Lembre-se de que você, assim como eu, faz parte de algo muito maior. Suas ações, por menores que pareçam, têm o poder de criar ondas de mudança positiva no mundo. Viva com intenção, ame incondicionalmente e busque sempre a luz, mesmo nos momentos mais escuros. A vida é um presente incrível, repleto de mistérios e possibilidades. Aproveite cada momento, pois cada respiração é uma nova chance de se reconectar com o propósito maior de sua existência. E acima de tudo, nunca se esqueça: o amor é a força mais poderosa do universo.